Bem-vindo ao nosso segundo vídeo, onde contaremos sobre o nosso tempo na Inglaterra. Nós somos a Carol e o Vitor, viajamos em um motorhome da Europa ao Sudeste Asiático e já visitamos mais de 15 países. Em abril, enquanto estávamos na França, terminamos os ajustes finais da nossa van e começamos a ir no sentido Reino Unido. Nós tivemos um pouco mais de 2 meses para conhecer a Inglaterra, Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte e País de Gales. A verdade é que não era muito tempo, tendo em conta tudo que esse país tem para oferecer, em termos de paisagem, monumentos, histórias. Mas o nosso casamento na França estava planejado para o começo de julho de 2023. Então a gente tinha um prazo para estar de volta na França. Anotamos em um mapa alguns locais que queríamos ver durante a nossa viagem. Mas a gente sempre dá liberdade ao caminho, já que sabíamos que muitas coisas poderiam acontecer ao longo da viagem. Nós saímos de Paris e fomos até Calais, no norte da França, para atravessar o Canal da Mancha de barco. Nós pagamos 120 euros de Calais até Dover, que já é a primeira cidade na Inglaterra. Essa passagem Calais-Dover é a mais utilizada porque é rápida, mais ou menos 1h30. É no próprio porto que você vai fazer a parte de imigração e tudo isso. Logo você entra, estaciona a van no porão do barco e sobe para o convés para aproveitar a vista. É proibido ficar dentro dos carros. O nosso barco saiu da França às 6 da manhã, então a gente estava mais dormindo que acordados. O barco é gigante, tem cafeteria, espaço de jogos e eu nunca tinha visto um barco assim. Existem também 2 outras opções que partem de Cherbourg e Dunkerque, que são outras cidades francesas. Mas claro, os preços dependem principalmente da época e do dia da travessia, e normalmente são mais caros que de Calais. E caso você reserve com antecedência, você consegue bons preços. Depois de alguns cafés, nós chegamos a Dover. A cidade tem umas falésias brancas lindíssimas. Como na Inglaterra você dirige ao contrário, a gente estava com um pouco de medo de dirigir pela esquerda, mas no final o Vitor arrasou e deu tudo certo. Gente, o mais engraçado é que nos primeiros, 20 minutos, os carros começaram a buzinar pra gente. E a gente estava sem entender o porquê, até perceber que os limites de velocidade estavam em milhas e não em quilômetros. Quando olhamos para trás, já estava uma fila de carro e o povo estava pé da vida com a gente. Nós começamos seguindo a costa em direção ao oeste, a White Coast. A paisagem ia mudando entre as falésias gigantes, floresta e as cidadezinhas bem típicas do sul da Inglaterra. Lá a gente encontrou um casal de amigos que moram em Londres e vieram até a região para passar o dia com a gente. Nós fizemos um churrasco com vista para o mar, bebemos algumas garrafas de vinhos e aproveitamos o dia. E a gente teve tanta sorte que a Inglaterra nos recebeu bem em um dia super ensolarado. Depois continuamos a viagem para Cuckmere, onde foram filmadas algumas cenas de Harry Potter. Nós passamos só algumas horas por lá, porque estava uma ventania danada. Depois nós fomos em direção a uma cidade muito charmosa. Visitamos a cidade de Arundel, que tem uma arquitetura medieval e é muito linda. Inclusive eu diria que foi uma das mais bonitas que vimos na Inglaterra. E aí fomos conhecer as ruínas de um castelo medieval, o Corfe Castle. E que tem uma história bem interessante, que eu já coloquei no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube. E não deixa de ir lá ver o vídeo, porque a mulher que morava aí, ela era uma verdadeira valente e botava pra quebrar. Já nos primeiros dias, nós começamos a ter algumas dificuldades de viajar de motorhome pela Inglaterra. Parece que todo o país é privado e na maioria dos lugares existem placas dizendo não dormir ou proibido acampar. E é em qualquer lugar, até no meio do nada. Se você estacionar em um lugar mais escondido, a chance da polícia te multar é muito baixa. Mas é aquela tensão o tempo todo. Graças a Deus, nós tivemos a sorte de não ter tido problemas nem com a polícia e nem com os moradores locais. Nós já tínhamos escutado que às vezes eles pedem para você dormir em outro lugar. E para encontrar bons lugares para estacionar, a gente usou o aplicativo Park4Night. Ele lista os diferentes lugares para dormir e outros serviços próximos. Alguns pubs e restaurantes, em caso de que você faça uma refeição no local, te oferecem lugar para dormir no estacionamento também. Mas claro, os preços ingleses são bem salgados, mas dá para te salvar em algumas cidades grandes. Em Oxford, por exemplo, nós fizemos isso. Acabamos de chegar em Oxford, na Inglaterra. E aí a gente achou um lugar, como aqui na Inglaterra é muito difícil de achar lugar para estacionar. A gente encontrou um pub que você pode estacionar aqui se você consumir no pub. Então a gente vai beber uma cerveja e vai jantar hoje nesse pub para poder dormir aqui.
Outro problema é que a comida na Inglaterra é muito ruim. É muita gordura, batata, hambúrguer. Então dá aquela dosinha de pagar caro num prato ruim só pra ter estacionamento. Assim, a gente não experimentou tudo. Talvez a gente foi em uns 3 ou 4 restaurantes que estavam dentro do nosso orçamento. Mas ficamos decepcionados todas as vezes. O único lugar bom foi um restaurante indiano. Então não vai se animando muito com a gastronomia inglesa. Mas talvez, se o seu orçamento for bom e você quiser pagar um preço melhor, você deve encontrar bons restaurantes. Mas não foi o nosso caso. Por outro lado, quanto às bebidas, na Inglaterra tem umas cervejas muito boas. E se você não souber que marca escolher, é só pedir ajuda pro garçom que ele vai te indicar as melhores. Uma boa recomendação é você tomar as cervejas locais. Assim você vai sentindo diferentes sabores. Nós fomos a muitos pubs, mas nós fazíamos as nossas compras nos supermercados, comíamos antes e a gente só ia pro pub para beber cerveja. O que era a melhor opção se você tiver numa viagem com orçamento limitado. Até porque nem as cervejas lá são baratas. Outro ponto super importante que você precisa saber é sobre a evacuação de água suja. Existem pouquíssimas áreas onde você pode retirar a água suja da van. E os poucos ingleses que conhecemos fazendo o mesmo tipo de viagem nos disseram que eles esvaziavam a caixa d'água nos bueiros. E foi o que nós acabamos fazendo. No nosso motorhome a gente tem um banheiro seco, então a nossa água suja é só da ducha e da cozinha, o que facilitou pra gente. Outra opção é pagar um camping, que por muitas vezes é caro, para ter todos esses serviços. Aí nós tivemos o cuidado de usar shampoo e sabão Bio. Outro lugar muito legal que visitamos na Inglaterra foi a região da Cornualha, que é conhecida principalmente pela lenda do Rei Arthur e por sua paisagem costeira maravilhosa. Nós paramos na cidade de Tantagel, que eu não sei se é assim que se pronuncia não. E é lá que fica o castelo onde supostamente nasceu o Rei Arthur. Se é que ele realmente existiu. Dizem que ele foi fruto de um feitiço que fez com que o pai dele seduzisse a esposa de um lorde aí nesse castelo. O feitiço feito pelo mago Merlin fez com que o pai de Arthur ficasse com a mesma feição do lorde. E a esposa do lorde, achando que estava dormindo com seu marido, acabou ficando grávida de Arthur. E foi aí que o bravo rei nasceu. Nós decidimos não entrar no castelo, porque achamos que pelo preço e pelo estado do lugar, não valia muito a pena. O valor de entrada era 16 pounds por pessoa. Mas a gente estava economizando pro casamento, e isso pra gente era muito. E se você for andando ao redor do castelo, você tem uma vista maravilhosa. Além do que, a gente teve muita sorte de ter tido um dia de sol. E logo abaixo do castelo tem também a caverna do mago Merlin, onde ele fazia os seus feitiços a mando do rei. A entrada na caverna é grátis. Uma observação importante a se fazer é que as estradas sem pedágios da Inglaterra são péssimas, principalmente na costa do país. As estradas são bem esburacadas e muitas delas são bem estreitas, então já vai se preparando para dar muita ré quando vier um carro no sentido oposto. A verdade é que a gente não esperava que as estradas fossem ruins, considerando que o país tem um poder e uma influência econômica tão significativa. Nós ainda conversamos sobre isso com várias outras pessoas que também estavam de motorhome, e infelizmente todos tiveram a mesma opinião sobre as estradas. As nossas suspensões, que precisam manter mais de 3 toneladas, sofreram por lá. Mas enfim, botamos para quebrar e continuamos a nossa viagem indo até Oxford, que é super famosa pelas suas universidades super renomadas, arquitetura medieval e pelas muitas cenas de Harry Potter que foram filmadas por lá. Nós visitamos, por exemplo, o refeitório que inspirou o refeitório de Hogwarts, que fica em uma universidade muito famosa por lá e foi incrível. E inclusive foi nessa mesma universidade que o pai de Alice, a menina que serviu de inspiração do livro Alice no País das Maravilhas, trabalhou. Quando estávamos aí, por pura coincidência, nós soubemos que iria acontecer a coroação do príncipe Charles em Londres. E vamos combinar, não é todo dia que existe um evento assim que você pode ir, né? E é claro que a gente decidiu ir ver o desfile no centro de Londres. Mas quando a gente chegou, a gente percebeu que não ia dar pra ver muita coisa da cerimônia. Mesmo chegando lá às 6:30 da manhã. Tinha gente que tava dormindo no chão desde o dia anterior. Uma loucura. Lotado de barreiras policiais por tudo quanto é lado. E as únicas pessoas que vimos foi a Camila e o príncipe Andrew. Sério, vai ser azarada assim lá longe. O desperdício de tempo, viu? E detalhe, ainda tava uma chuva que também não ajudou nada. Então a gente decidiu terminar de assistir a cerimônia em um pub não muito longe dali com a cerveja na mão. Resumindo, a um estilo bem inglês. Em Londres, nós paramos o carro na frente da casa de um casal de amigos que moram por lá. Mas no Park Fortnite você acha lugares para estacionar. Uma coisa muito importante em Londres: fique atento à zona de baixas emissões, que controla o tipo de veículo que pode entrar na capital. E você pode conferir isso
isso no link que a gente vai deixar aqui na descrição. E se o seu veículo estiver autorizado a entrar nesta zona, você tem que pagar uma taxa. E o controle é feito por câmeras automáticas em todas as zonas. E se você entrar no lugar errado sem autorização, pode receber uma multa de pelo menos 180 euros. Então fique ligado nisso. A solução mais simples é estacionar fora da zona de baixa emissão e usar o metrô ou ônibus para chegar ao centro. Enfim, depois de sair de Londres, nós continuamos a nossa viagem para o norte da Inglaterra e chegamos a York, uma cidadezinha muito linda onde Harry Potter também deixou alguns rastros, principalmente nessa rua que foi inspiração para o Beco Diagonal. Eu prometo que essa é a última referência que fazemos de Harry Potter para vocês, pelo menos nesse vídeo. Nós passamos o dia visitando a cidade. De lá, nós fomos até a costa leste da Inglaterra, onde paramos para fazer uma visita na cidade de Robin Hood's Bay, uma charmosa vila costeira que tem uma lenda de que Robin Hood passou por lá para ajudar alguns pescadores que tinham sido roubados por piratas franceses. Ele, com toda a sua valentia, recuperou todos os bens roubados pelos piratas e devolveu ao povo da cidade, que decidiu colocar esse nome em homenagem a Robin. E o lugar é tão lindo que a gente vai deixar você admirar por si só. Logo, seguindo a costa mais ao norte, chegamos a Bamberg, nossa última etapa dessa viagem em terras inglesas que durou 3 semanas. Nós passamos algumas horas aí aproveitando o tempo ensolarado para admirar o castelo à beira-mar antes de cruzar a fronteira com a Escócia, que cá entre nós, na nossa opinião, é o melhor país do Reino Unido. Mas a gente vai explicar isso no próximo vídeo, e com muitos mais detalhes, porque a Escócia merece um vídeo todinho para ela. E como muita gente pergunta a respeito da imigração, tanto na entrada quanto na saída do Reino Unido, foi bem tranquilo. Eles pediram somente nosso passaporte e quando dissemos que iríamos ficar na van, não pediram nenhum outro documento. Na verdade, nem fomos revisados nem nada. E para finalizar esse vídeo, vamos dizer alguns pontos positivos e negativos da nossa viagem pela Inglaterra de motorhome. Os positivos. A paisagem litorânea é muito bonita. Se você gosta de história, você vai ter muito o que ver. Muitas lendas celtas, conquistas medievais e histórias da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O ambiente dos pubs é muito legal. E se você gosta de uma boa cerveja, vai amar a Inglaterra. Os preços no supermercado são razoáveis. Não achamos tão diferentes dos preços da França. E tem muita coisa gostosa para comer. As pessoas foram bem gentis e mesmo que os ingleses sejam mais fechados e que tivemos uma má experiência e que um rapaz inglês nos chamou de bastardos depois de ver a nossa placa francesa, a maioria das pessoas que conhecemos foram simpáticas conosco, o que nos deixou lembranças bem agradáveis e muitas expectativas para chegar à Escócia. Os pontos negativos. Para uma viagem de van não foi das mais fáceis e certamente não foi um dos países mais baratos. Entre a dificuldade em encontrar serviços grátis para o motorhome e os preços altos, a viagem acabou ficando um pouco complicada. Claro que depende do seu orçamento, dos seus desejos, do seu estilo de vida. Então cabe a você se adaptar e fazer a sua viagem ficar mais fácil ou não. Nós não encontramos nenhum lugar para recarregar a van com água e tivemos que acabar pedindo impostos de combustíveis. Mas na maioria dos lugares eles davam água sem problema. As estradas eram bem complicadas, como eu falei anteriormente. E um conselho, caso você vai fazer o Reino Unido com tempo limitado, passe pela Inglaterra mais rapidamente que nós, que ficamos 3 semanas. Talvez faça uma rota mais simples e tente passar mais tempo na Escócia ou na Irlanda, que são países muito mais simples para o motorhome, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A Inglaterra foi o nosso primeiro país fora da União Europeia, e foi realmente uma experiência enriquecedora e interessante. No próximo vídeo nós vamos contar sobre a Escócia, que até agora foi o melhor país pra gente. Então não esquece de apertar o sininho aqui embaixo para receber o nosso vídeo. Um beijo e muito obrigada por ter assistido até o final.